Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, lido por Sónia Pedro. Primeira parte. Prólogo. Grande licença deu a afeição a muitos que tiveram carrego de ordenar histórias, mormente dos senhores em cuja mercê e terra viviam e o foram nado seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no recontamento de seus feitos. E tal favoreza como esta nasce de mundanal afeição, a qual não é salvo conformidade de alguma coisa ao entendimento do homem. Assim que a terra em que os homens por longo costume e tempo foram criados gera uma tal conformidade entre o seu entendimento e ela, que havendo de julgar alguma sua coisa, assim em louvor como per contrário, nunca per eles é direitamente recontada. Porque, louvando-a, dizem sempre mais daquilo que é. E se de outro modo não escrevem suas perdas tão minguadamente como aconteceram. Outra coisa gera ainda esta conformidade e natural inclinação, segundo sentença de alguns, dizendo que o pregoeiro da vida, que é a fama, recebendo refeição para o corpo, o sangue e espírito gerados de tais viandas têm alguma tal semelhança entre si que causa esta conformidade. Alguns outros tiveram que isto descia na semente no tempo da geração, a qual dispõe per tal guisa aquele que dela é gerado, que lhe fica esta conformidade também acerca da terra como de seus dívidos. E assim parece que o sentiu Túlio quando veio a dizer: nós não somos nados a nós mesmos, porque uma parte de nós tem a terra e outra os parentes. E, porém, o juízo do homem acerca de tal terra ou pessoas, recontando seus feitos, sempre supega. Esta mundanal afeição fez alguns historiadores que os feitos de Castela com os de Portugal escreveram, posto que homens de boa autoridade fossem, desviar da direita estrada e correr por semideiros escusos, por as mínguas das terras que eram, em certos passos claramente não serem vistas. E, especialmente, no grande desvairo que o muito virtuoso rei da boa memória, Dom João, cujo regimento e reinado se segue, houve com o nobre e poderoso rei Dom João de Castela, pondo parte de seus bons feitos fora do louvor que mereciam e, em adendo em alguns outros da guisa que não aconteceram, atrevendo-se a publicar isto em vida de tais que lhe foram companheiros, bem sabedores de todo o contrário. Nós, certamente, levando outro modo, posta a de parte toda a afeição que por aso das ditas razões haver podíamos, nosso desejo foi, em esta obra, escrever verdade sem outra mesura, leixando nos bons aquecimentos todo o fingido louvor e nuamente mostrar ao povo quaisquer contrairas coisas da guisa que haveram. E se o Senhor Deus a nós outorgasse o que a alguns escrevendo não negou, Scilicet em suas obras clara certidão da verdade, sem dúvida não somente mentir do que sabemos, mas ainda errando, falso não queríamos dizer. Como assim seja que outra coisa não é errar, salvo cuidar que é verdade aquilo que é falso, e nós engano per ignorância de velhas escrituras e desvairados autores, bem podíamos ditando errar. Porque escrevendo o homem do que não é certo, ou contará mais curto do que foi, ou falará mais largo do que deve. Mas mentir em este volume é muito afastada da nossa vontade. Oh, com quanto cuidado e diligência vimos grandes volumes de livros de desvairadas linguagens e terras. E isto mesmo, públicas escrituras dão muitos cartários e outros lugares, nas quais, depois de longas vigílias e grandes trabalhos, mais certidão haver não podemos da conteúda em esta obra.
E sendo achado em alguns livros o contrário do que ela fala, cuidai que não sabedoramente, mas errando muito, disseram tais coisas. Se outros, porventura, em esta crónica buscam formosura e novidade de palavras e não a certidão das histórias, desprazer-lhe-á de nosso razoado, muito ligeiro a eles de ouvir, e não sem grande trabalho a nós de ordenar. Mas nós, não curando de seu juízo, leixados os compostos e afeitados razoamentos que muito deleitam aqueles que ouvem, antepoemos a simprês verdade que à formosentada falsidade. Nem entendais que certificamos coisa salvo de muito aprovada e per escrituras vestidas de fé. Doutra guisa ante nos calaríamos que escrever coisas falsas. Que lugar nos ficaria para a formosura e afeitamento das palavras, pois todo o nosso cuidado em isto despeso não abasta para ordenar a nua verdade? Porém, apegando-nos a ela firme, os claros feitos dignos de grande lembrança do muito famoso rei Dom João, sendo mestre, de que guisa matou o conde João Fernandes e como o povo de Lisboa o tomou primeiro por seu regedor e defensor, e depois outros alguns do reino, e de em diante como reinou, e em que tempo, breve e somente contados, poemos em praça na seguinte ordem.